Ele encontrou o maior tesouro da história, mas sua ganância destruiu tudo. Veja o que aconteceu a seguir. Olá, amigos! Tommy Thompson nasceu em Ohio e desde cedo ele era inquieto e curioso sobre tudo ao seu redor. Seu temperamento travesso e a falta de vontade de viver uma vida monótona e cinzenta o levaram a se tornar um caçador de tesouros. Enquanto a maioria das pessoas acredita que essas histórias são apenas mitos, a caça ao tesouro tornou-se uma espécie de trabalho de tempo integral para Tommy. Ele coletava informações aos poucos, comparava cenas de fatos e documentos e podia passar dias nos arquivos analisando dados. Não era um trabalho fácil, mas Tommy era louco por isso, e essa era uma ocupação emocionante e até bastante lucrativa às vezes. Mas infelizmente, Tommy não sabia como lidar com o dinheiro, e por isso sempre ficava sem ele rapidamente. A certa altura, o homem se deixou levar seriamente pela busca da SS América Central, um navio a vapor que afundou em 1857, carregando milhares de quilos de ouro a bordo. Tommy percebeu que se suas tentativas fossem bem-sucedidas, ele seria capaz de viver uma vida pródiga. Ele tinha muitos documentos de arquivo em mãos e entrevistado dezenas de pessoas que também estudaram esse assunto por muitos anos. Mas ele ainda não havia conseguido encontrar o navio carregado de ouro. No entanto, Tommy estava muito determinado. Devia ser mencionado que a busca durou cerca de 1 ano e meio e exigiu muitos recursos financeiros. Por estranho que pareça, Tommy não teve problemas para encontrar investidores, pois muitas pessoas estavam dispostas a investir nesse negócio, porque as pessoas ricas perceberam que era uma chance de obter um bom lucro. De fato, já que quando se trata de dezenas de bilhões de dólares, as pessoas tendem a não se importar nem com o custo, nem com o risco, além do fato do nosso herói ter uma boa reputação, porque ele já havia localizado vários tesouros que outros não conseguiram encontrar. E, portanto, ele era um conhecido caçador de tesouros em círculos estreitos. Assim, 161 pessoas investiram o dinheiro deles em sua expedição, e os investimentos totais somavam dezenas de milhões de dólares. A expedição tinha todo o tipo de equipamento que existia em tecnologia e pessoal. Eles até convidaram o geofísico Mike Williamson, de 40 anos, que se tornou a figura-chave na operação. Afinal, era sua empresa que tinha um sonar exclusivo à sua disposição, um dispositivo que podia fazer a varredura do oceano a uma profundidade de até 5 quilômetros. O dispositivo era único e seria quase impossível encontrar o navio afundado sem ele. Então todos acreditaram que boa sorte os aguardava, e um acordo foi assinado com os investidores, segundo o qual os investidores teriam direito a 2/3 do ouro, enquanto o resto iria para Tommy e sua equipe. Todas as condições foram postas no papel, e assim começou a busca mais importante na vida do nosso herói. A operação progrediu com sucesso variável, e não importa o quão inacreditável possa parecer, eles finalmente fizeram sua descoberta incrível em 1988. Isso mesmo, amigos. Thompson conseguiu encontrar o navio naufragado. Ele encontrou os destroços a 30 quilômetros da costa da Carolina do Sul, a uma profundidade de aproximadamente 2.500 metros. Tommy e a alegria de sua equipe não tinha limites. Eles trouxeram ouro à superfície e foram recebidos por uma banda de música e centenas de pessoas na costa. Essa parte da história chegou ao fim, mas acho que você já entendeu que as coisas não eram tão simples assim. As seguradoras também ansiavam pelo lucro. 36 empresas reivindicaram seus direitos sobre o ouro, e cada uma delas tinha seu próprio argumento, pelo menos pensavam assim. Os litígios com as seguradoras continuou por cerca de 1 ano, mas o tribunal ficou do lado de Thompson. Parece que a história poderia ter um final feliz. Porém, foi então que a escandalosa história de Tommy começou. Embora ainda não saibamos por que ele fez isso, os caçadores de tesouros venderam o que foi recuperado do ouro por uma quantia inacreditável de 50 milhões de dólares em 2000. Enquanto os investidores esfregavam as mãos na expectativa da sua parte no lucro que o nosso herói obteve,
ele foi calculista e até ganancioso ao se apoderar da enorme quantidade de dinheiro e decidiu fugir dos investidores sem lhes pagar um centavo. Alguns acreditam que o dinheiro grande subiu à cabeça de Tommy, enquanto outros tinham certeza de que ele devia ter sérios motivos para dar esse passe em qualquer caso. Tommy foi colocado na lista de procurados, embora os melhores especialistas tenham procurado o caçador de tesouros em todo o mundo. Descobriu-se que encontrar Thompson não era mais fácil do que localizar o navio naufragado. Além disso, era óbvio que com todo esse dinheiro, ele poderia começar uma nova vida com um nome falso em qualquer lugar distante, enquanto os principais especialistas procuravam Thompson em todos os lugares em que ele vivia sua vida ao máximo. A primeira coisa que fiz foi mudar meu nome e obter novos documentos. O que posso dizer que há muito sonhava de viver uma vida rica, então decidi ir longe. Eu aluguei uma mansão luxuosa na Flórida e me divertia saindo com garotas bonitas todas as noites. Eu não me neguei nada, comprando tudo, as coisas mais caras e exclusivas. Infelizmente, vivendo esse tipo de vida luxuosa, entregando-se a todos os prazeres, Tommy gastou todo o dinheiro em apenas 4 anos. Thompson decidiu que depois de tantos anos, os investidores não estavam mais procurando por ele, e então ele jogou sua cautela ao vento. Seu descuido o deixou na mão, porque no final das contas, a situação não era o que ele imaginava. Em um dia de primavera, Tommy foi preso por policiais a caminho do hotel. Eles encontraram cofres com 2 malas cheias de dinheiro em seu quarto, bem como os documentos que atestavam que Thompson estava planejando fugir para outro país. Thompson foi levado para a prisão, onde aguardaria julgamento. Os investidores que ele enganou eram pessoas influentes, com boas conexões, e eles acreditavam que Tommy havia escondido 500 moedas de ouro no valor de 8 milhões de dólares. Alguns podem pensar que não é uma quantia tão grande, mas é algo que os investidores estavam prontos para retirar todas as acusações contra Tommy se ele lhes contasse onde as moedas de ouro estavam escondidas. Levando em consideração que era a única maneira de escapar da punição, com certeza você pensaria que Tommy aceitaria o negócio. Mas ele não iria. Ele colocou as cartas na mesa e então mudou seu testemunho em cada audiência. No início ele alegou que as moedas tinham sido vendidas, mas ele não sabia dizer quem as comprou e quando. Além disso, estava claro que a compra desse tipo de moedas raras era algo que não poderia ter passado despercebido das autoridades. Na vez seguinte, Tommy disse que os tinha escondido em um lugar seguro, e na próxima vez ele disse que não havia moedas no navio afundado. Então o caso de Tommy Thompson se arrastou por vários anos, e durante todo o tempo em que esteve atrás das grades, tudo o que foi exigido dele foi dar aquelas moedas aos investidores enganados. No outono de 2020, outra audiência sobre o caso do caçador de tesouros foi realizada, na qual ele deveria revelar o paradeiro das moedas de ouro. No entanto, não importava o quanto ele foi questionado, o caçador de tesouros nunca revelou seu segredo. O caso ficou bastante conhecido e resultou em Tommy sendo acusado de desacato ao tribunal. Ele recebeu uma multa de $1.000 por dia e foi condenado a permanecer na prisão até que respondesse a todas as perguntas da investigação e pagasse as multas. Foi uma jogada brilhante por parte do tribunal. Tanto os investidores quanto o tribunal estavam certos de que isso forçaria Thompson a desistir, mas Tommy não o fez. Ele se recusou a revelar seus segredos mais uma vez. Os promotores suspeitam que Tommy esperava ser libertado eventualmente e conseguisse usar os tesouros escondidos para si mesmo. E o valor das raras moedas de ouro só continuava a crescer a cada dia que passava. Acabou que Tommy Thompson se tornou refém de um segredo. Ou talvez não houvesse nenhum segredo, afinal o homem dizia: "Eu já tenho 68 anos e minha saúde está muito fraca. Minha memória tem me falhado por um longo tempo. E eu acho que é altamente improvável que eu seja libertado. Eu definitivamente não tenho forças para escapar da prisão. Eu sinto que não tenho as chaves da minha liberdade."
Apenas Thompson sabe a verdade, mas os investidores não perderam a esperança de encontrar a localização de outras 500 moedas de ouro do navio afundado na América Central. No entanto, o caçador de tesouros se recusa a cooperar com a investigação e, de acordo com a ordem judicial, já deve ter mais de 2 milhões de dólares de multa pelo tempo passado na prisão. O caso de Tommy Thompson parece tão absurdo que todos os meios de comunicação mundiais escreveram sobre ele. Afinal, não há muitos casos na história da justiça em que o prisioneiro teve que pagar por sua estadia na prisão, enquanto sua liberdade dependia de sua decisão apenas, ou melhor, sua capacidade de domar sua ganância. No entanto, apenas Tommy sabe se esse é realmente o caso. E mesmo enquanto você está assistindo a esse vídeo, ele está sentado em sua cela sem janelas, sozinho. E tudo o que ele precisa fazer é contar onde escondeu o tesouro. Então, essa é toda a história, amigos. O que você acha? Acha que Thompson sabe do paradeiro das moedas ou está dizendo a verdade? E qual é o seu plano? Nos conte o que você pensa nos comentários. E isso é tudo por hoje. Dê um like no vídeo e nos vemos na nossa próxima história sensacional.